Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os impressionantes projetos alemães de aviões a jato. Foi autenticamente incrível a velocidade com a qual o conceito de avião equipado com motor turbojato saiu dos laboratórios e começou a ser aplicado em projetos reais de aeronaves. O conceito foi desenvolvido de forma independente por dois engenheiros, primeiro pelo britânico Frank Whittle e pouco tempo depois pelo alemão Hans von Ohain, em 1935. Com a Alemanha construindo em agosto de 1939 o primeiro avião impulsionado por um motor desse tipo, o Heinkel HE-178. O segundo avião a jato a levantar voo foi o italiano Caproni Campini número 1, quase exatamente um ano depois, em agosto de 1940. Com os britânicos aparecendo com seu primeiro protótipo experimental em maio de 1941, o Gloster E-28. No espaço de apenas 5 anos, um conceito experimental confinado a laboratórios deu origem a projetos militares avançados que atraíram as atenções de todas as grandes potências da época. No início dos anos 40, os motores a pistão estavam se aproximando rapidamente do seu limite operacional. Seriam construídos grandes e poderosos motores a pistão na primeira metade dos anos 40, mas os engenheiros sabiam que aquele conceito era limitado e que os seus dias estavam chegando ao fim, e viam no motor turbojato o futuro da aviação com um potencial muito maior, teoricamente capaz de levar as aeronaves a velocidades até então inimagináveis. No início da década de 40, todas as potências tinham projetos sérios envolvendo aviões a jato, mas foram os alemães que se dedicaram mais seriamente a essa tarefa. Naquela época, os alemães fabricavam alguns dos melhores motores a pistão do mundo, instalando-os em caças impressionantes. Mas eles sabiam que nunca conseguiriam alcançar o mesmo nível e ritmo de produção de países como os Estados Unidos e a União Soviética. Para vencer a guerra, os alemães precisariam de armas diferentes e revolucionárias, suplantando com a tecnologia o limite da quantidade. Com isso tendo sido um dos fatores para o forte investimento alemão na tecnologia do motor turbojato no início dos anos 40. As duas principais empresas alemãs dedicadas ao desenvolvimento dessa tecnologia eram a Junkers e a BMW, com a BMW e o seu motor turbojato BMW 003 tendo sido inicialmente escolhida como parceira para o projeto do caça Messerschmitt Me-262. Os primeiros protótipos do Me-262 voaram com o BMW 003, mas os primeiros modelos desse motor apresentavam graves problemas de performance e de segurança, levando os alemães a optarem pelo Junkers Ilmo 004, que além de ter um empuxo maior, era também mais estável e menos propenso a falhas. O BMW 003 e o Ilmo 004 foram os únicos motores a jato produzidos em série pela Alemanha durante a guerra, com 3.500 motores BMW 003 e mais de 8.000 motores Ilmo 004 saindo das fábricas alemãs entre 1940 e 1945. Com esses motores equipando diversos protótipos e 3 aviões a jato de produção em massa, com o BMW 003 equipando o Heinkel HE-162, uma espécie de caça a jato quase descartável, projetado para ser de construção fácil, rápida e barata, e para ser descartado ao fim de algumas poucas dezenas de missões. E equipou também a versão de 4 motores do bombardeiro Arado AR-234, o primeiro bombardeiro com motores a jato do mundo. O Junkers Ilmo 004 equipou o já referido Messerschmitt Me-262, que quando entrou em operação plena em abril de 1944, se converteu no primeiro caça-jato 100% operacional do mundo, equipando também a versão de 2 motores do Arado AR-234. Falando um pouco mais sobre essas aeronaves, o Heinkel HE-162 surgiu para fazer frente a uma mudança nas táticas aéreas dos aliados.
A partir de meados de 1944, os caças P-51 Mustang, ao invés de seguirem ao lado dos bombardeiros durante as missões de ataque, passaram a seguir à frente, entrando na Alemanha de 15 a 20 minutos antes dos bombardeiros para obrigar os caças alemães a decolarem. Essa tática enfraqueceu a força alemã de caças, levando ao aparecimento de dois grupos, com um grupo defendendo o reforço na produção do ME-262 e com o outro grupo defendendo a produção de um caça a jato leve, tão barato que, se fosse perdido, não causaria nenhum grande transtorno. Como em 1944 o ME-262, apesar de já operacional, ainda apresentava muitos problemas, com motores vistos como pouco confiáveis, a ideia do caça a jato leve quase descartável ganhou força, com o HE-162 equipado com um único motor a jato BMW 003, voando pela primeira vez em dezembro de 1944. As pequenas dimensões da aeronave impediam a instalação de grandes depósitos de combustível, reduzindo a sua autonomia para menos de 30 minutos de voo. E como não podia ser muito pesado, vinha armado com apenas 2 canhões de 20 ou de 30 milímetros, sendo por isso considerado subarmado para a época. Foi oficialmente introduzido em janeiro de 1945 e, apesar das fábricas alemãs terem produzido cerca de 350 aeronaves, apenas 120 foram entregues. E dessas 120, menos da metade foi entregue em combate, com a Luftwaffe enfrentando naquela época uma falta grave de combustível, peças e também pilotos. O Arado 234, o primeiro bombardeiro a jato do mundo, surgiu para cobrir a falta de caças alemães para dar cobertura aos seus bombardeiros. Como os alemães não podiam escoltar os seus bombardeiros, projetaram um que seria tão veloz que nenhum caça aliado o poderia alcançar, com o Arado 234 voando pela primeira vez em junho de 1943, tendo sido oficialmente introduzido na Luftwaffe em setembro do ano seguinte. Havia 2 modelos, com um equipado com 2 motores Junkers Yumo 004, o mesmo que equipava o ME-262, e um outro modelo com 4 motores BMW 003, o mesmo motor que equipava o HE-162. Tinha características realmente impressionantes e, em teoria, era capaz de alcançar uma velocidade máxima de quase 780 km por hora, maior do que a velocidade máxima de qualquer caça aliado daquela época. Não tinha um grande alcance, limitado a um raio de ação de apenas 1.500 km, com uma carga de apenas meia tonelada de bombas. E por isso, os poucos exemplares que efetivamente entraram em ação foram empregados quase exclusivamente em missões de reconhecimento. De modo geral, os caças e bombardeiros alemães a jato, quando funcionavam na perfeição, eram autenticamente imbatíveis. Um ME-262, por exemplo, podia se aproximar das formações de bombardeiros, disparar as suas armas e se afastar a altíssima velocidade, não dando nenhuma chance às escoltas dos bombardeiros. Mas o grande problema é que raramente essas aeronaves operavam na perfeição, com os motores BMW e Junkers apresentando graves problemas de performance e segurança. É importante ressaltar que era uma tecnologia ainda muito nova, com os primeiros protótipos de laboratório tendo sido testados menos de 3 anos antes da entrada em produção dos primeiros modelos operacionais. Todo esse tremendo esforço alemão na área dos motores a jato ajudou muito no desenvolvimento dessa tecnologia no pós-guerra. Mas, durante a guerra em si, as vantagens foram praticamente nulas para a Alemanha, principalmente se considerarmos o grande esforço alemão para a manutenção e a produção de peças para os seus caças e bombardeiros a jato. A nível tecnológico eram mesmo impressionantes, mas não mudaram em nada o desfecho da guerra a favor dos aliados.